O céu estava limpo, naquela tarde na Galiléia. O sol começava a descer suavemente, tingindo o horizonte com tons dourados, enquanto a brisa tocava o rosto dos discípulos. Depois de um longo dia de ensinamentos e multidões, Jesus estava cansado. Seus pés estavam sujos da poeira dos caminhos, suas roupas marcadas pelo contato com o povo e seu coração cheio da compaixão que derramara em cada palavra. Ele havia curado, consolado, ensinado parábolas. E agora, ao cair da tarde, virou-se para os discípulos e disse com serenidade: "Passemos para a outra margem." Era uma instrução simples, mas carregada de propósito. Jesus sabia o que estava por vir. Sabia da tempestade, sabia do medo e sabia da lição que os discípulos precisavam aprender. Sem questionar, os discípulos se apressaram, entraram no barco, um daqueles usados por pescadores do lago, rústico, firme, acostumado às águas do mar da Galiléia. Eles, muitos deles pescadores experientes, estavam à vontade naquele ambiente. Sabiam lidar com remos, velas e marés. Era o que conheciam. Outros barcos menores também o seguiram, curiosos ou desejando permanecer próximos do Mestre. E assim, o barco de Jesus se afastou lentamente da margem, balançando suavemente nas ondas calmas da noite que chegava. O céu começava a escurecer, as estrelas surgiam aos poucos, e a tranquilidade era quase poética. Jesus, então, foi até a parte de trás do barco e, exausto, deitou-se sobre uma almofada e adormeceu. Era um sono profundo, o descanso de quem confiava plenamente no Pai. Era também um sinal da sua humanidade. Jesus, o Filho de Deus, sentia cansaço, como nós, mas o mar da Galiléia é traiçoeiro. De repente, sem aviso, o clima começou a mudar. Nuvens espessas cobriram o céu. O vento se levantou com força. Ondas começaram a crescer, batendo contra o casco do barco com violência. Os discípulos, antes tranquilos, agora lutavam contra a água que invadia o barco. Remavam, esvaziavam a embarcação, gritavam uns com os outros. Estavam apavorados. A chuva caiu com intensidade, os trovões ecoavam sobre as águas, relâmpagos cortavam o céu e iluminavam por instantes os rostos assustados daqueles homens. O barco balançava perigosamente, quase virando. Eles estavam no limite da força e da fé, e Jesus continuava dormindo. Como podia? Como alguém dorme enquanto tudo desaba, enquanto o medo toma conta, enquanto a água ameaça engolir tudo? Eles correram até ele, acordando-o com um desespero. "Mestre, mestre, não te importa que pereçamos?" Jesus se levantou, calmamente, sem pânico. Seus olhos refletiam paz no meio do caos. Ele olhou para o céu negro, para as ondas furiosas, para o vento que uivava, e falou. Com autoridade, ele disse: "Silêncio, acalma-te." E então, tudo cessou. O vento parou, as nuvens se dissiparam, o mar ficou calmo, como um espelho. As estrelas voltaram a brilhar. O som agora era apenas o da respiração dos discípulos, ofegante, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. Jesus, então, os olhou e perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Os discípulos estavam imóveis. Nenhum deles conseguia falar. O mar, há instantes tão violento, agora os envolvia com uma paz quase sobrenatural. Era como se o próprio tempo tivesse parado para contemplar o milagre. As mãos deles ainda seguravam os remos, os baldes, os mastros, mas os olhos estavam fixos em Jesus. Alguns estavam com o rosto molhado, não apenas pela chuva que havia cessado, mas pelas lágrimas que caíam sem controle. O medo que os paralisara minutos antes agora dava lugar a um temor reverente, profundo, diante daquele que tinha poder até sobre a natureza. "Quem é este?" murmurou um deles quase num sussurro. "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?"
A pergunta ecoou no coração de todos. Eles já tinham visto milagres. Já tinham visto paralíticos andarem, cegos enxergarem, leprosos serem purificados. Mas isso era diferente. Isso era majestade, autoridade. Era domínio absoluto sobre forças que nenhum homem jamais controlou. Jesus não havia apenas orado, pedindo que o mar se acalmasse. Ele havia ordenado, com voz firme, sem medo, como quem está acostumado a comandar os elementos. E o mar obedeceu. Era como se a criação reconhecesse a voz do seu Criador, como se o vento se curvasse diante daquele que o soprara pela primeira vez no Éden, como se as águas se lembrassem de quem as separou em Gênesis e agora dizia: basta. Os discípulos estavam aprendendo algo que mudaria para sempre a maneira como enxergavam Jesus. Ele não era apenas um mestre sábio, não era apenas um profeta poderoso. Ele era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Senhor sobre tudo. Mas Jesus também queria que eles aprendessem outra coisa. A pergunta que ele fez não era apenas uma repreensão, era um convite, um chamado à fé. Ele não disse: vocês são fracos, nem vocês me decepcionam. Ele perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Era como se dissesse: vocês me viram curar, me ouviram ensinar, estiveram comigo em tantos momentos, por que agora duvidam? Era sobre confiança, sobre reconhecer que, mesmo quando tudo parece fora de controle, se Jesus está no barco, não há o que temer. A tempestade não veio por acaso. Ela foi o cenário escolhido por Deus para revelar aos discípulos quem Jesus realmente era. Foi no meio do caos que eles enxergaram a glória. E não é assim também conosco? Quantas vezes estamos navegando pela vida em aparente calmaria e de repente os ventos mudam? O emprego é perdido, a saúde falha, alguém que amamos nos decepciona, um sonho se desfaz e de repente nos sentimos como aquele barco, prestes a afundar. Oramos, clamamos, às vezes até acusamos Deus. O Senhor não se importa, vai deixar que eu pereça. E muitas vezes ele parece estar em silêncio, dormindo, inerte, mas ele está no barco. Mesmo que pareça distante, ele está presente. E quando ele se levanta e fala, a tempestade obedece. Sempre. Há momentos em que Jesus acalma a tempestade. Em outros, ele acalma o nosso coração no meio dela, mas sempre, sempre ele está conosco. Os discípulos voltaram a remar. A margem estava próxima, o céu estava limpo novamente, mas algo dentro deles havia mudado. Agora, remavam com mais do que força física. Remavam com fé, com a certeza de que estavam com o Filho do Altíssimo. E quando chegaram do outro lado, em terra firme, sabiam que aquele dia não seria esquecido. Não pelas ondas, não pelo vento, mas pelo poder que viram, pela paz que sentiram, pela lição que aprenderam. A presença de Jesus é maior que qualquer tempestade. Quantas vezes, assim como os discípulos, nós também gritamos: Senhor, não te importa? Quantas vezes, diante do sofrimento, da perda, da ansiedade, nos sentimos abandonados no meio da tempestade? Mas essa história nos mostra algo precioso. O silêncio de Deus nunca é ausência. Jesus estava no barco, dormindo, sim, mas presente. E a presença dele muda tudo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade invisível. Talvez ninguém veja o que você está passando. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas afundando por dentro. E no fundo, seu clamor silencioso é: Jesus, onde o Senhor está? Ele está aí, no seu barco. Mesmo que você não o veja, mesmo que pareça dormir, ele está no controle. O mar ainda obedece à sua voz. O vento ainda se curva diante do seu comando. E o caos, que parece incontrolável, pode se transformar em paz num piscar de olhos. Mas há algo ainda mais poderoso que Jesus quer fazer. Ele quer acalmar o seu coração. Nem sempre a tempestade vai desaparecer imediatamente. Às vezes ela continua, mas você muda por dentro. Você se fortalece,
Você descobre que não está sozinho. Você aprende a confiar, não porque tudo vai bem, mas porque Ele está com você. Essa história não é apenas sobre um milagre, é sobre fé, é sobre lembrar que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, existe um Deus que continua soberano. E quando você sentir que está afundando, quando o medo bater, quando o céu escurecer e o vento se levantar, lembre-se, Jesus está no seu barco. Ele não falhou com os discípulos e não vai falhar com você. Acalme seu coração, descanse na presença dele, confie na sua palavra, porque no tempo certo ele vai se levantar. E quando ele fala, o mar obedece.